A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 9 de janeiro de 2015. É sexta-feira, são 18 horas e 11 minutos. Daqui a pouco eu vou para a igreja, povo de Deus. Eu fiz esse vídeo para agradecer o carinho, a consideração, a sinceridade de todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu Facebook, sejam bem-vindos ao meu blog. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Yara, né? Meu nome é Sheila, eu nasci no dia 20 de abril de 1980. Eu tenho 34 anos e eu moro na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Sejam bem-vindos. Deus vai trabalhar poderosamente na sua vida, que crer em espírito e em verdade, que tiver uma absoluta sinceridade no seu coração, honestidade e um desejo verdadeiro de querer ser transformado, ser capacitado por Deus. Sejam bem-vindos, né? Porque tudo é possível ao que crê, gente. Tudo é possível. Jesus Cristo, Ele te ama e eu também. Só que Jesus Cristo, Ele te ama com um amor mais forte do que a morte, por quem você é. Ele tem na sua vida uma esperança de que você confie nele de todo o seu coração, tendo uma fé genuína, uma fé pura, uma fé verdadeira, né? Que tem a capacidade de crer verdadeiramente, né? De crer sinceramente, né? Agora, espero que não chegue ninguém aqui em casa, na minha casa provisória aqui. Então, eu fiz esse humilde vídeo com o celular que eu tenho para glorificar o nome de Deus, porque não é a mim, não é a nós, é ao seu nome que devemos dar glória, como está escrito no Salmo 115. Eu vou falar um conselho de Deus para você, que você possa ler aí na sua casa, né? E o tema chama-se Possibilidades, que você possa ler Êxodo 16, do versículo 11 ao 15 e o versículo 35. E em Marcos 9, 23 está escrito: tudo é possível àquele que crê, né? Acredite, ela existe, pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Quando se manifesta, ela deixa para trás o seu medo, ela deixa para trás a sua incredulidade, né? Ela se chama possibilidade. Diante de um problema, quando todos já desistiram, quando ninguém consegue enxergar uma solução, aparece a esperança que é fornecida pela afirmação bíblica de que nada é impossível para Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 14 e Mateus 19, 26. Nada é impossível para Deus. Somos confortados quando os nossos olhos se voltam para Deus. Numa entrega confiante, nós aguardamos na possibilidade de uma intervenção divina na nossa situação sobre as nossas vidas. Israel esteve diante de muitos exemplos da ação de Deus. No nosso texto de hoje nós vemos que o Senhor, Ele tem sustentado o seu povo no deserto, e imagine milhares de pessoas com fome e nenhum recurso possível para alimentar tanta gente. Diante dessa situação, Deus anunciou o pôr do sol. Vocês comerão a carne e ao amanhecer vocês se fartarão de pão. No versículo 12. Como acreditar nisso? De onde vir esse alimento? Parecia impossível. Mas Deus, Ele cumpriu a sua promessa, diz o Senhor dos Exércitos. Na hora marcada, Ele enviou o maná, uma espécie de pão. Podemos estar certos de que podemos estar certos de que nada
e nem ninguém pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas, se você crer nele com sinceridade, em espírito e em verdade, tiver humildade no seu coração, em reconhecer que você precisa do seu favor, que você precisa, da sua bênção sobre a sua vida, porque só Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada é a videira verdadeira, como está escrito em João 15, e sem ele nada podereis fazer, nem ser, Então, para Deus não existe, Ele não limita, Deus ele não se limita nas possibilidades humanas. Para Deus não existem impossíveis nas suas promessas. Não há nenhuma chance de que ele contradiga a sua própria glória. Quando ele alimentou o povo no deserto, ele disse: saberão que eu sou o Senhor. Às vezes eu estou falando assim, para Jesus Cristo. Saberão que eu sou o Senhor, porque Deus ele não mede esforços para demonstrar o seu cuidado sobre o seu povo. Se necessário, ele faz chover o pão do céu para te sustentar. A sua ação nos trará grande benefício, sempre será motivo para darmos glórias a Deus. Se você tiver um grande desafio hoje, não olhe para o tamanho dos gigantes. Volte-se com a sua fé verdadeira, sincera, para Deus, que luta com você e que luta por você. Com Ele, o que parece impossível pode tornar-se realidade. A possibilidade tem um nome chamado a ação de Deus. Aleluia! Nada é impossível àquele que crê. Marcos 9:23. Mas para isso você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que você creia que Ele existe e Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu estou fazendo esse vídeo com... Daqui a pouco eu vou na igreja. Estou fazendo esse vídeo aqui, me desculpe, com toda sinceridade, com toda a humildade do meu coração, meus amados. Que eu procuro transmitir o melhor de mim, Eu procuro frutificar frutos excelentes, frutos admiráveis, Que você possa fazer o mesmo. Que você possa confiar no Senhor e você possa fazer o bem. Que você possa habitar na terra, cultivar a fidelidade a Deus e a sua palavra da Bíblia Sagrada, para que Ele conceda os desejos do seu coração em nome de Jesus. Deus, Ele falou assim, João 13:31. Logo saiu Jesus. João capítulo 13, versículo 31 que eu estou lendo. Logo que saiu Jesus, disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e em seguida o glorificará. Filhinhos, ainda um pouco estarei convosco. Buscar-me-eis. Porém, como disse os judeus, assim vos digo agora, a vós: aonde eu vou, vós não podeis ir. Um mandamento novo eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vocês tiverem amor sincero e verdadeiro um pelos outros. Porque disse Jesus em João capítulo 14, se você puder, você lê inteiro. Eu vou ler João capítulo 14, do 6 ao 9. Disse Jesus: eu sou o caminho, a sua verdade, a sua vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se me conhecesses, também conheceria meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse Filipe: mostra-nos o Pai, Senhor. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido?
Quem vê a mim, vê ao Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Né? Que você possa ler. Porque o Espírito da verdade, que está escrito no versículo 17 de João 14, é o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê e porque não o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. E aqui no versículo 23 diz Jesus: respondeu Jesus e disse: quem me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele, e com ele nós faremos a morada. Porque está escrito no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama, ele será amado por meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Né? Aquele que guarda o mandamento de Deus no seu coração, no seu pensamento, e não permite que nada e nem ninguém roube a sua fé, a sua esperança, que ninguém roube a sua expectativa, mas que continua perseverante, né, na sua confiança em Jesus e na sua palavra, de que o nosso Redentor Jesus Cristo vive, e por isso nós podemos crer num amanhã de resposta, num amanhã melhor, em nome de Jesus Cristo. Deus falou uma palavra que eu achei interessante. Em Hebreus, capítulo 5, 12 ao 14. Depois de tanto tempo, vocês que já deviam ser mestres, ainda precisa que alguém lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus? Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Quem precisa de leite ainda é criança, porque não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Porém, a comida dos adultos ela é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença daquilo que é bom e daquilo que é ruim, diz o Senhor. Então, meu querido, você precisa crer de todo o seu coração em Deus e na sua palavra, que não pode mentir, porque ele não é filho do homem para que minta, e ele nem é filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, né, quem impedirá? Como está escrito em Salmos 18:30, o caminho do Senhor ele é perfeito, a palavra do Senhor ela é provada, e ele é um escudo para aqueles que nela se refugiam. Portanto, a palavra que sai da boca, que sai do Senhor, ela é provada, ela é confirmada por Deus. Está escrito em Jeremias 28:9, se um profeta, que se diz um profeta de Deus, se ele profetizar a paz, se a luta dele for pela paz, em espírito e em verdade, né? Quando se cumprir a sua palavra, esse será conhecido como profeta que na verdade o Senhor enviou. Então é muita coisa. Consolai o meu povo. Deus fala Isaías 40. Depois você pode ler Isaías 40. Do 1 ao 31. Mas os que esperam no Senhor, no último versículo está escrito, mas aqueles que esperam no Senhor adquirem um novo vigor. Levantarão voo como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Então, meu querido, confie no Senhor, porque a justiça de Deus ela durará para sempre. Vós que confiais no Senhor. Como está escrito em Isaías 51, porque Deus fala, Isaías 44, né? 44, não temais e nem vos assombreis, não vos fiz ouvir desde a antiguidade, e eu não vos disse? Vós sois as minhas testemunhas, não há outra rocha, não conheço nenhuma, não existe outro Deus além dele, só Ele é o Senhor das nossas vidas. Não existe outra rocha. Como diz em Isaías 51, depois você lê do versículo 1 ao 23,
Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Né? Vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, em espírito e em verdade, em sinceridade. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, nem que se assenta, nem que está no caminho de pecadores. Né? Pecadores todos nós somos. Quem disser que não tem pecado é um mentiroso. Mas o pecador que insiste na sua rebeldia, que insiste em alimentar o pecado na sua mente, no seu coração, né? Que não tem um arrependimento verdadeiro, não tem um arrependimento sincero, tudo na sua boca é falso, tudo na sua língua é uma mentira, né? A sua vida está baseada em hipocrisia, em religiosidade, né? Em aparência, não em verdade, não em sinceridade. Por isso, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Que não está no caminho de pecadores, pecadores na sua mente perversa, no seu coração perverso, corrupto, maligno, injusto, que não quer se consertar verdadeiramente com Deus, que não quer saber de Jesus Cristo nem da sua palavra, em espírito e em verdade. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer verdadeiro na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dará o seu fruto no tempo determinado por Deus, cujas suas folhas não murcham, não vão murchar, e tudo que você fizer vai prosperará. Mas não são assim com os maus. Eles são como a poeira que arrebata o vento, mas os maus eles não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus os conduzirá à perdição. Depois, se você quiser, você pode ler o Salmo 2, do versículo 1 ao 12. Sabe? Tudo é possível ao que crê. Jesus, ele te ama. Como tem em Provérbios 8, né? Eu amo aqueles que me amam. Aqueles que me buscam, me encontram. Deus insiste que eu fale o Salmo 2. Porque se amotinam as nações? E por que os povos pensam coisas vãs? Levante-se os reis da terra, e governantes conspiram juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ligaduras e joguemos de nós as suas cordas. E o que se assenta nos céus se ri, porque o Senhor zombará deles. Logo lhe falarás em seu furor, e os turbará na sua ira. Eu mesmo tenho constituído meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Eu publicarei o decreto, e o Senhor me disse: tu és o meu filho. Hoje eu te gerei, pede-me, e eu te darei por herança às nações, e aos confins da terra por possessão. E tu dirás: com um cetro de ferro, com um vaso de oleiro os esmagarás. Agora, pois, ó reis, sede sensatos, admiti as admoestações e juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire, e não pereçais no caminho, pois breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, diz o Senhor dos Exércitos. Para aqueles que não sabem, assim, aqueles que não sabem, né? Pensa assim: nossa, o que está acontecendo? Não se preocupe, você vai entender no fim. Você vai entender, né? Porque essa é, para quem não sabe, né? Jeremias 31, do 31 ao 37.
Mas eu vou ler o 36. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei na sua mente a minha lei, e eu escreverei no seu coração, e eu serei para eles Deus, e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Essa é a aliança que Deus fará com vocês, meus amados, com a casa de Israel. Ele colocará na sua mente a sua lei e escreverá no seu coração. E assim ele será o seu Deus e vocês serão o seu povo. Então, bem-aventurado é o povo e a nação cujo Deus é o Senhor, em espírito e em verdade, né? Como diz o Salmo 144, 1 ao 15, tem também o Mateus 7, do 15 ao 23. Nem todos os que me dizem Senhor e Senhor herdarão o reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai, em espírito e em verdade, tem um coração puro, sincero, porque somente aqueles que são puros de mãos, como diz o Salmo 24, 4, 5, aqueles que são puros de mãos, limpos de coração, que não entregam a sua alma à falsidade, nem jura falsamente nem dolosamente, esses obterão do Senhor todas as suas bênçãos, e a justiça feita em todas as áreas da minha vida e das suas vidas, eu profetizo em nome de Jesus. Leia Eclesiastes 7, do 1 até o 29, e leia Eclesiastes 8, do 1 ao 9. Quem é como o sábio? E quem é como aquele que sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem ilumina o seu rosto, a dureza do seu rosto o mudará. Eu te aconselho. Guardes os mandamentos do rei e a palavra do juramento a Deus. Não te apresse em ir da tua presença, nem em coisas más, porque ele fará tudo o que lhe agrada. Porque a palavra do rei ela é soberana, e quem lhe dirá o que fazes? Aquele que guarda o mandamento não sofrerá mal algum, porque o coração do sábio discerne quando, discerne como. Porque para tudo que quiser há o seu modo, o seu momento, o seu modo, porque o mal de um homem é grande sobre ele, pois não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Quem lhe dará a conhecer? Não há homem que tenha domínio sobre o seu fôlego, para reter fôlego, nem domínio sobre o dia da morte. E nessa guerra não existe armas, porque nem a impiedade livrará aquele que a comete. Tudo isso eu vi e me apliquei em tudo que fiz debaixo do sol, no tempo em que o homem tenha domínio sobre o outro homem para o seu próprio mal. Porque acumular tesouro com a língua falsa, como diz em Provérbios 21, 6, 7, acumular tesouros com a sua língua mentirosa é vaidade passageira de homens que buscam a morte, mas o roubo dos ímpios os destruirá, porque eles recusam praticar a equidade. Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça, quem segue a misericórdia, esse achará a vida, esse achará a justiça, e esse achará a glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala em Isaías 61. 61, do 1 ao 11, né? Eu fui chamada, e você foi chamado para proclamar um ano da boa vontade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos aqueles que choram, para ordenar aos aflitos de Sião, para que coloque sobre eles um diadema, e no lugar das suas cinzas exista um óleo de gozo, no lugar do seu luto existe um manto de louvor, em vez de espírito abatido, vocês sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor para a sua glória, né, meus amados? Um abraço de urso. E Deus fala, Provérbios 18, 1 ao 3. O homem esquivo, ele busca o seu próprio capricho, por isso que ele burla todo conselho. E como está escrito em Provérbios 12, 17 ao 22, aquele que diz a verdade, ele manifesta a justiça,
mas a testemunha mentirosa, o que é falso, o que é fraude, né? E Deus fala em Provérbios 17:16, de que serve o dinheiro na mão do nécio para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento. Então, Jesus, ele te ama. Deus fala, bendito é o varão que confia no Senhor, bendito é o homem e a mulher que confia no Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, junto às correntes, né? Que estenderá as suas raízes e não teme o calor, mas a sua folhagem sempre está frondosa, e no ano da sua sequidão não se inquietará, nem deixará de dar o seu fruto. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É incurável, quem poderá conhecê-lo? Mas eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar cada um, segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas obras. Por isso, analise bem tudo aquilo que você semear, aquilo que você colherá. E Deus fala no Salmo 78:1-2. Escuta, povo meu ensinamento. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, porque eu abrirei a minha boca em parábolas e eu publicarei os segredos do passado, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho pouco tempo para ir para a igreja, mas eu acho que Deus, ele, em Salmos 107:41 diz, mas ele levanta o pobre da miséria e ele faz se multiplicar as famílias como rebanhos de ovelhas. Faça o bem. Deus, ele fala, ai daqueles que decretam leis injustas, né? Que decretam vergonha para privar os pobres, para tomar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e os órfãos. Ai daqueles que mentem, que são mentirosos, que ficam decretando leis injustas, baseadas na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Que essa luz está acesa? Estou gravando aqui. Então, meu amado, Jesus, ele te ama, tá, meu querido? Confia nele, depois eu faço outro vídeo melhor. Deus, ele fala, 2 Crônicas 32, do versículo 7. 32:7. Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, não tenham medo do rei da Síria, do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado, ele é mais poderoso do que aquele que está do lado dele. Ele só conta com a força de homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós, diz o Senhor. E o povo ficou animado em ouvir as palavras do rei Ezequias. O Senhor está do nosso lado, meu querido. E Deus fala, Salmo 34, do versículo 1 ao 22. Que você possa ler o Salmo 34. Hoje é sexta-feira, está muito calor aqui. Está muito calor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você continue confiando no Senhor. Que você confie na sua palavra acima de tudo. Porque ela tem o poder para mudar estruturas de vida. Tem o poder para mudar a sua sorte, mudar a sua história. Deus, ele disse em Mateus 10, do 32 ao 33. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está nos céus, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante de meu Pai que está no céu, que essa pessoa, ela não pertence a mim, diz o Senhor. Em Mateus 10, 32 e 33. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Bem-aventurado é o povo e a nação, cujo Deus é o Senhor. Tá muito calor, gente. Eu sempre procurei fazer o melhor que eu pude. Sempre. Eu acho que foi isso que me deu força. Eu acho que foi isso que me deu esperança. Eu procurei fazer o bem. Eu procurei fazer o melhor que eu pude com sinceridade de coração, com pureza de coração.
buscando a presença de Deus em espírito e em verdade de todo o meu coração, né? Com toda a honestidade, com toda a sinceridade do meu coração. Que você possa fazer o mesmo, porque somente os puros de coração verão a Deus. Leia Mateus 5, do 1 até o 12, meu amado. Né? Bem-aventurados todos aqueles que tiverem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos em nome de Jesus. Nós seremos fartos. Eu não sei mais o que dizer, eu acho que não tenho muitas palavras. A única palavra é confia no Senhor. Confia na sua palavra da Bíblia Sagrada, que é a única verdade absoluta. E em Romanos 1, 18 a 21 fala que a ira do Senhor ela se revela contra a injustiça, contra a impiedade de homens que distorcem a toda a verdade de Deus em mentira, né? Conforme você enxerga, conforme aquilo que está no seu coração. Por isso, se alimente de coisas boas, né? Se alimente da palavra de Deus. Pare de ficar se alimentando de desgraça, de coisas negativas. Coloque na sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz força. Busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você pode encontrar. Leia mais a Bíblia Sagrada, porque ela tem mais poder nas palavras do que você pode imaginar. Um poder de te ressuscitar, de te levantar, de mudar a história da sua vida, de fazer você uma pessoa feliz que tem a verdadeira paz. A paz que não é a paz que o mundo dá, que só dura quando você tem o dinheiro no bolso, mas é a paz de Jesus que supera qualquer tribulação, qualquer circunstância. É uma paz que um alívio que você sente na sua mente, que você sente no seu coração, né? A verdadeira alegria que você tem por ter uma consciência limpa, um coração puro, né? Poder deitar à noite com a consciência tranquila. Isso é alegria. Sentindo paz verdadeira no seu coração, sentindo leveza, sentindo o refrigério de Deus na sua vida, tendo o descanso do Senhor sobre a sua vida. Tá, meu amado? Deus te abençoe, meu querido. Sempre tem uma criança que olha para mim, porque os puros, eles olham as coisas com pureza, mas os contaminados, tudo é contaminado para eles, porque a sua mente, o seu coração já está contaminado. O que esperar das trevas? Não existe luz na sua vida, né? Como está escrito em Mateus 10, eu acho, 9 e 10. Não, é João 10. Não, João 11, 9 e 10. Não são 12 as horas do dia? Se andar de dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça, porque não há luz, né? Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, ele não andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás, se você crer de todo o seu coração. A paz do Senhor, meus amados. Jesus te ama, tá? Eu profetizo que dias melhores virão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Dias de dupla honra do Senhor por cada dia de vergonha. Dias de restituição por todos aquilo que foi roubado das nossas vidas. Dia de justiça feita em todas as áreas da nossa vida. Dia em que seremos exaltados, que seremos respeitados, que seremos reconhecidos, que seremos abençoados por Deus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Poderosamente em nome de Jesus. Confia no Senhor, meu querido. Um abraço de urso para vocês, tá, gente? Como eu digo para todo mundo, tá? Um abraço de urso para todo mundo, bem carinhoso. Sente meu abraço e o abraço do Espírito Santo de Deus, que está soprando vida sobre você nesse momento. Se você crê, que está transformando, que está trabalhando no seu favor. Em nome de Jesus, um abraço. A paz do Senhor, meu querido. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês, meus amados. A paz.